nossos comentários aqui no Bate-Papo Político, nós colocamos a possibilidade dessa articulação do presidente da Executiva Nacional do PL, Valdemar Costa Neto, tentar manter sob o mesmo guarda-chuva o prefeito Arcilon Gonçalves, que tem o deputado federal Mano Júnior, né, como um dos projetos para as eleições de 2022, o deputado estadual André Fernandes, que é pré-candidato a deputado federal, e o próprio deputado federal Jaziel Pereira, ou seja, o PL teria aí 2 deputados federais e mais um pré-candidato André Fernandes, né, além de Mayra Pinheiro, que é secretária da Educação do Ministério da Saúde, e também de outros militantes ligados ao presidente Jair Bolsonaro que estão de olho na Câmara Federal. E ainda sobre essa agenda das eleições de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, oficializa a criação do partido União Brasil. As informações com Carlos Alberto. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, oficializou nesta terça-feira a criação do partido União Brasil, que nasce da fusão do DEM com o PSL. O União Brasil surge como o maior partido da Câmara, com 82 deputados, e passa a figurar entre todas as siglas aptas a concorrer às eleições de 2022, com um fundo eleitoral de quase 1 bilhão. A decisão do TSE, que oficializa o fim do PSL e do DEM, abre uma nova fase de articulações para a definição dos rumos do União Brasil nos estados e também na corrida ao Palácio do Planalto. A sigla passa a ser cobiçada pelos presidenciáveis e candidatos aos governos estaduais por dispor da maior fatia de tempo na propaganda de rádio e de televisão. No Ceará, o comando do novo partido é disputado entre o deputado federal Capitão Wagner do PROS e o senador Chiquinho Feitosa do DEM. Wagner quer ampliar a base de apoio ao presidente Bolsonaro e o palanque de sustentação de sua candidatura ao governo do estado. Chiquinho é aliado ao grupo liderado pelos irmãos Cid e Ciro Gomes. E se ficar com a presidência regional do União Brasil, levará a sigla para uma aliança com o PDT. Com redação do Ceará Agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Eis o União Brasil, a nova sigla para você, ouvinte internauta, que surge da fusão do PSL e do DEM. O novo partido chega à Câmara Federal com 82 deputados federais, mas ao longo do período da chamada janela partidária, que é o espaço que a legislação eleitoral permite aos parlamentares mudarem de sigla sem ameaça de perda de mandato, o União Brasil deve emagrecer. Alguns deputados federais do próprio DEM e do PSL já anunciaram, o jornalista Beto Almeida, que irão se desligar do partido para desembarcar na base de sustentação ao presidente Jair Bolsonaro, ou seja, no PL. Exatamente. Olha, são 81 hoje, tá? 81 deputados federais em exercício, 8 senadores, 3 governadores. É óbvio que depois que isso for afunilando, muitos vão deixar a sigla, o que é natural, porque também outros irão chegar. Isso é um processo que vai acontecer de forma muito natural. A questão agora, Luciano, é esse acirramento no comando, para o comando da nova sigla nos estados. Aqui mesmo no estado do Ceará nós temos falado muito disso nos últimos tempos, porque há 2 alas que estão hoje disputando o comando do União Brasil no estado do Ceará. Uma ligada ao PT e ao PDT, que é o Chiquinho Feitosa, que é o atual presidente do DEM. Esse quer ficar com a União Brasil, mas se ficar, União Brasil vai ser então um partido governista, aliado aqui pelo menos ao projeto político no estado do Ceará. Já o pessoal do PSL, que é ligado ao Capitão Wagner, esse quer ficar na oposição, portanto, junto com Bolsonaro. Se isso acontecer, por exemplo, Roberto Pessoa e todo o seu grupo político, que hoje está no PSDB, deverá deixar o partido e se filiar a esse novo União Brasil. Então são expectativas que estão sendo criadas em função agora dessas articulações que começam a ganhar cada vez mais força, já que o partido recebeu a sua aprovação por unanimidade pelo TSE. E já na reta final do bate-papo político, jornalista Beto Almeida, você nos chamou a atenção sobre a agenda hoje do Supremo Tribunal Federal, que vai decidir
em relação ao futuro das federações partidárias. As federações partidárias foram aprovadas pelo Congresso Nacional e ocuparão o espaço após a extinção das coligações proporcionais. Em uma linguagem direta para os nossos ouvintes, Beto Almeida, federação partidária é um instrumento que os partidos têm, a partir de 2 siglas, para se unirem e cumprir ao longo de uma legislatura, 4 anos, as regras impostas como fidelidade partidária, permanência dos deputados filiados às siglas pelas quais se elejam dentro das federações, enquanto as coligações proporcionais lá atrás eram formadas para juntar 2 ou mais siglas para eleger deputados estaduais, federais, distritais e também vereadores. As coligações proporcionais ficaram no passado. Exato, Luciano. Elas existiam com um foco específico para a eleição. Depois cada um seguia seu rumo, seu caminho na Casa Legislativa e não se entendiam. Hoje, por que essa questão da federação, ela está em julgamento no Supremo Tribunal Federal? Porque o PTB, o partido de Roberto Jefferson, alega que a criação da federação é uma medida inconstitucional, que na realidade é apenas uma reedição com um pouquinho diferente do que era a coligação, que continua proibida. Então, no entendimento do PDT, isso não poderia existir. Mas já há, Luciano, o entendimento do próprio relator de que sim, a federação ela é um instrumento legal, que ela é diferente, muito diferente de uma coligação. Então é esse julgamento que está hoje em pauta no Supremo Tribunal Federal. Mas não apenas isso. Dentro dessa questão ainda das federações, tem os partidos como o PT, o PCdoB, que eles pedem, por exemplo, que uma vez que a federação seja considerada legal, que mude também o prazo para que os partidos anunciem essas federações, porque hoje o tempo está apertadíssimo, é até 1º de março, até 1º de março. E o que é que esses partidos querem, Luciano? Passar esse prazo para agosto, lá pelo dia 15 de agosto. Eles estão pedindo mais tempo. Então são essas 2 decisões. Primeiro, é constitucional, é legal a formação das federações? Se for, ok. E o prazo? Permanece mesmo para formar, para anunciar a federação dia 1º de março ou estica para agosto? Então é essa decisão que nós vamos ter hoje.